Bem-vindos, sejam todos os meus irmãos aí no Facebook, bem-vindos meus irmãos no YouTube, abençoados. Muitas pessoas estão ligando para cá, quase sobrecarregou o meu telefone, querendo saber o endereço aonde eu vou estar nos próximos meses. Quando estiver faltando 7 dias para estar nos locais, vai ser notificado pelas mídias digitais. Nós vamos estar agora, dia 27, em Belo Horizonte. Vai ser disponibilizado o endereço, o local, o horário. Aguardem, prepare lá o Tutu, a Mineira, pessoal de Belo Horizonte. Em abril, nós vamos estar em Porto Alegre. Também vai ser notificado o horário, o local, tudo direitinho. Preparem lá o churrasco de vazio. Vocês daí conhecem. Em maio, eu vou estar na Bahia. Preparem aí o azeite de dendê, a moqueca, também vai ser disponibilizado. Em outubro, eu vou estar em São Paulo. Em novembro, nós vamos estar no Uruguai. Uruguai, nem sei falar como é que é aí, mas prepare qualquer trem. Ou trem é em Minas, trem é em Minas. Bom, chegamos então ao momento de ouvirmos a revelação da graça de Deus. O tema da nossa mensagem é a igreja que não agrada a Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 8. Olha aí. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã, empurra essa espada profundamente e me use, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pela internet digam amém. Amém. Eu já ouvi esta expressão centenas de vezes, e você também, até porque é uma expressão usada pelo sistema religioso. De Paulo, eles só usam jargões, né? A vitória é nossa, se Deus é por nós, essas coisas. E esse é um texto que é muito usado pelo sistema, principalmente quando alguém está de bermuda. Aí aqueles irmãos santarrão dizem assim, um irmão carnudo? O irmão está na carne. Mas por que está na carne? Porque está de bermuda. E aquela mulher ali está na carne. Por quê? Porque ela está de batom. Então, qualquer coisa exterior que fuja os dogmas, as regras doutrinárias de uma denominação, esta pessoa, para ela, está na carne. Mas tiram isto desse texto, porque se isolar esse texto, você sabe, né? Nós temos falado isto. Você pega esse texto aqui, isola ele do seu contexto, e você cria o que você quiser. Então, estou lendo isso aqui, ó. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, dentro daquilo que eu entendo, é se você, vamos supor que eu frequento uma religião que lá é proibido cortar o cabelo. Então, se uma pessoa corta o cabelo, se usa isso para dizer que ela está na carne, porque lá não pode cortar o cabelo. Só que se nós analisarmos o contexto, e se você entrar na mente de Paulo, porque Paulo não tinha a mesma mentalidade que eu tenho hoje no século 21. Estou pensando aqui, pregando o evangelho, mas com uma
mentalidade diferente, vivo numa geração diferente, numa tecnologia, vivo com paixões, com amores, diferente de Paulo. Paulo sequer era casado. Paulo sequer tinha carro. Paulo sequer tinha microfone, tinha som. Então a concepção e a ideia de Paulo, quando ele escrevia um texto, não é a mesma concepção quando eu leio esse mesmo texto. Eu não estou no mesmo ambiente de Paulo. Eu não estou passando pelo mesmo mover que Paulo passou. Então nós estamos analisando um texto que ele falou sobre uma situação fora de um contexto cultural histórico. Compreende? Compreende. Nós estamos preparando aí uma mensagem que vai falar sobre o nome de Jesus. É Yeshua, é Yahshua, é Yahushua. Ora, é o que afinal? Não, porque o verdadeiro nome é Yeshua. Tá bom, meu irmão? Não, porque o verdadeiro nome é Yahushua. Tá bom, meu irmão? Não, o verdadeiro nome é Yehoshua. Mas tantos nomes. Então é melhor eu ficar com Abba Pai, que quer dizer Pai. Mas isso é um outro assunto. Então, abençoados, a igreja tradicional evangélica não segue uma cultura cristã, segue uma cultura judaica, baseada nas histórias dos judeus, na vida judaica. Mas a minha cultura não tem nada a ver com a cultura judaica. Eu sou cristão. Eu sou um gentio, com uma outra cultura. Então, Paulo disse o seguinte: os que estão na carne. E o que é, na mente de Paulo, está na carne? Será que é como os crentes dizem? Beijar na boca? Pô, fui lá na igreja, lá tinha que ver o irmão beijando a irmã lá na cantina. O irmão estava na carne. Não estava na carne não, amado. Aquilo ali chama-se entre nós aqui beijo na boca. Beijar na boca não é estar na carne. Amado, todos nós aqui estamos na carne. Estamos ou não estamos? Estamos. Visto de uma outra linguagem, o meu espírito está nessa carne. Eu estou nessa carne aqui. Agora, o que é que Paulo entendia, a sua mente, no momento dessa escrita aqui? O que é que para Paulo, aqui, no momento disto aqui que ele está escrevendo, queria dizer o que é estar na carne? Primeiro, antes de mergulhar ali, numa análise do texto, é preciso te dizer que quando Paulo disse está na carne, aqui nesse contexto é uma coisa, e que quando Paulo diz em Gálatas as obras da carne, é um outro contexto. Olha lá o que ele diz em Gálatas 5,19, olha aí, olha aí. Ora, as obras da carne, aqui dentro desse contexto, as obras da carne eram os feitos, aquilo que a carne praticava na sua natureza pecaminosa. As obras da carne são conhecidas. Veja que não é diabo, hein? Prostituição é carne ou é Satanás? Carne. Impureza, lascívia, 20. Temos 20? Idolatria. Feitiçaria é demônio ou é carne? Carne. Então, feitiçaria não é estar na carne. Feitiçaria é uma obra da carne, algo que o homem pratica com a sua natureza humana. Então aqui não é estar na carne, aqui é a obra da carne, o que a sua carne faz. Muitas das vezes sem o seu próprio consentimento, você faz coisas que você não queria. A carne tem essas ciladas. Então, em Romanos capítulo 8, no versículo de número 1, olha o que é o contexto do que Paulo explica está na carne. Olha lá. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que andam em Cristo Jesus. Há algumas traduções antigas que aqui diz assim, ó, que não andam segundo a carne, sim segundo o Espírito. Algumas traduções
tem essa continuação. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrará. Não. Como não? Não, livrou ou não livrou? Quem aqui ainda está preso à lei do pecado, diga ui! Um só. Oh, glória! Batismo nele! Foi lá? Um só. Meu amado, olha do que o contexto está tratando. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? Não era a lei de Moisés com o ministério de condenação? Diz que havia uma lei em Cristo que me livrou. Então eu estou livre. Depois ele diz no versículo de número 3: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela... Pode parar aí. Não significava que a lei era até boa se alguém usasse dela de forma legítima. Mas o que é que prejudicava a lei? A carne. Então, quando eu usava a carne para praticar a lei, eu não agradava a Deus, porque ao invés de andar no Espírito, eu estava andando nesta carne para praticar a lei. Era esse o pensamento de Paulo, quando ele diz Romanos 8, versículo 8, os que estão na carne, na lei de Moisés, não podem agradar a Deus. E eu vou ler daqui a pouco, mas deixe iluminar o teu entendimento. Por quê? Porque a lei não é da fé. E sem fé é impossível. Então, se você anda na lei, você está andando na carne e não do Espírito. Porque a lei precisa do esforço da carne para tentar agradar a Deus, do qual ninguém consegue porque tropeça no ponto e torna-se culpado de todos. E para andar no Espírito, depende da obediência de Cristo, do qual já foi consumado. Quando ele levou a mão para um lado, levou a mão para o outro, ele disse, está consumado. A carne agora para nada presta. Tetelestai. Está consumado. Então, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Qual era a impossibilidade da lei ser completada? A carne do homem. Ele fazia 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400, tropeçava, voltava, tornava-se culpado de todos. E como eu disse, para você fazer a lei, dependia do quê? Da carne. Para fazer um jejum, precisava do quê? Da carne. A Páscoa judaica era com o quê? Com a carne. Para fazer a festa de Pentecostes, usava o quê? A carne. E a graça? A graça é pelo Espírito, é a fé. A lei tem as obras e a graça tem a fé. Pela graça sois salvos mediante o sacrifício. Não, mediante a fé. E esta fé não vem de vós. Esta fé é o quê? Dom de Deus. E isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Se eu segurar aqui. Um abençoado me disse, esse homem aí é Beelzebul. Disse que Jesus veio com uma carne pecaminosa. Ali está escrito que veio.
só não pecou. Mas a sua natureza humana era semelhante à minha e à sua. Teve fome, sede, chorou, bateu nas pessoas, deu chicotada. Então a sua carne era semelhante, não é que ele pecou. Em tudo ele foi tentado, só que sem pecado. Então, para consumar a lei, alguém tinha que usar a sua carne. Senão a lei não seria consumada. O que é que Deus fez? Se revestiu de carne. O próprio Deus se fez carne para cumprir a lei que ele deu aos homens. E a pergunta sempre é: e por que Deus fez isso? Por causa da dureza de coração daquele povo. E a você? Fez a circuncisão no seu coração. Você não vê, mas crê. Foi o que ele disse a Tomé: porque tu viste a minha mão furada, você crê? Bem-aventurados é aquele povo lá no Brasil, a partir do Sarapuí, que não viram, mas creram. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, o pecado foi condenado na minha carne. Para as pessoas menos esclarecidas, que tem muitas pessoas como eu sem estudo ouvindo, e por isso Deus nos levantou com uma linguagem simples, vou te fazer entender. Fernando Beiramar está condenado lá em Cuiabá. O pecado de Adão foi condenado na tua carne. Está aí, a natureza humana aí na tua carne. Quando tu usas esta carne para tentar agradar a Deus, você está na carne, não no espírito. Porque você está usando algo aonde o pecado está condenado para agradar a Deus. Pô, vou agradar a Deus, vou subir o monte. Mas quem vai subir o monte é o espírito ou uma carne condenada? Então, vocês estão na carne, não podem agradar a Deus. Use o espírito. Diga: Deus já me abençoou com todas as sortes de bênçãos. Eu estou reinando em vida e em perfeita vitória. Todas as coisas cooperam para o meu bem. O meu Deus, segundo a sua riqueza, já supriu cada uma das minhas necessidades. Isso é andar no Espírito, é andar por fé. É isto que agrada o Pai. Mas aí a pessoa faz o quê? Não. Se alguma coisa está errada na minha vida, é porque eu não fiz a campanha direito, ou porque eu não fiz o jejum direito, é porque eu não fiz o propósito direito. Alô, abençoado, vocês começaram no espírito, a obra começou no teu espírito. Por que é que você está agora querendo se aperfeiçoar na carne? Não, eu não comecei no espírito, não. Assim que eu entrei na igreja e aceitei... Pode parar. Até porque, para você falar que Jesus é o Senhor, teve que ser pelo... Porque ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. É verdade. A obra começou na tua vida no Espírito. Graças a Deus. Você não sabia de nada, abençoado, mas o plano já estava todo preparado, estabelecido, desde antes da fundação do mundo. Cada um dos teus dias escritos e determinados, quando você nem tinha ciência disso, a palavra nem saiu da tua boca, eis que ele conhecia tudo. Tudo na tua vida começou primeiro em Deus, viverá com Deus e terminará nele. Descanse, saia da carne, saia das obras da lei, abençoado. Mas as pessoas querem agradar a Deus com a sua carne. Não, eu não uso bermuda, eu sou de Deus, eu sou varão, eu sou coice da mula. Abençoado. Claro que ninguém vai botar um short aqui, né?
Um calor de 40 graus, bota uma bermuda, pega a dona. Hoje é dia das mulheres, que comemora o dia das mulheres todo dia. Vai no shopping ali, paga um... Não, vamos dar um aplauso a elas, vamos... Abençoados, está na carne, na mente de Paulo, era estar debaixo das obras da lei. E o contexto mostra isso, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Olha a palavra, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto aqui está falando de roupa, de batom, de suquine, de mergulhão fresh. O texto está, todo o texto e o contexto está tratando de quê? Da lei de Moisés. Então ele diz que o preceito da lei se cumpriu em nós. Nós quem? Os da graça de Deus. Que não andamos segundo a carne, as obras da lei, enferma pela carne, mas segundo o Espírito. 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, as obras da lei, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aí o abençoado falou, mas isso aí não é literal? Não. Como é que se inclina para o Espírito? Deixa eu me inclinar aqui, peraí. Não me inclinei para o Espírito, me inclinei para a esquerda. Como é que se inclina para o Espírito? Quando eu volto para as coisas do Espírito, para as coisas da graça de Deus. Nós estamos no ministério do Espírito. Ao invés de eu me inclinar, ao invés de eu fazer, ao invés de eu procurar as coisas da carne que estão na lei, eu me inclino para as coisas do Espírito que estão na graça. Esse é o pensamento. Isso é a visão. Isso é o que estava na mente de Paulo. Não é o que está na mente de um pastor pentecostal e falou, você viu televisão, está na carne, se inclinou para as coisas da carne. Televisão é coisa da carne. Não é, abençoado. Televisão é coisa da Globo, do SBT, da Record. Não, da Record não, que é a nossa... Não, da Record não. Da Record não pode. Aliás, nenhuma delas, só tem porcaria. Então ele diz no versículo de número 6, olha lá. Porque o pendor da carne dá para a morte. Quem é que tinha o ministério da morte? Não era a lei, abençoado. Você vê alguém que se inclina para a televisão morrer? Você vê alguém que anda de bermuda morrer? Você vê... Não é. O texto e o contexto fala da lei, mas o do Espírito para vida e paz. E é verdade. Meu amado, quantas pessoas, me ligam centenas, dezenas, eu chego até de 5 a 7 mil contatos. Quantas pessoas dizem, eu estava morto e hoje eu vivi. Hoje eu vivo. Eu não tinha vida, era obrigação, era isto, era aquilo. Eu hoje tenho vida e paz. Por quê? Porque se inclinam para as coisas do Espírito. E então no versículo 7 Paulo diz, por isso... O pendor da carne é inimizade contra Deus. E vem uma frase interessante. Pois não está sujeita à lei de Deus. Então, vamos com os olhos de revelação. Quando eu me inclino para a carne, e nesse texto aqui, as obras da lei, eu entro em inimizade com Deus. Por quê? Porque a lei... Da onde precisa da carne, ela não está sujeita à lei de Deus. Segura. Então Deus tem uma lei? Então a lei não foi abolida? Então quer dizer que quando Paulo diz que a lei foi abolida, ela de fato não foi? Sim. Quando Paulo diz o fim da lei é Cristo, é o fim da lei de Moisés com todas as suas cerimônias. E quando aqui ele fala da lei de Deus, é a lei que foi imprimida na minha mente e no meu coração. Tu te lembras o que ele disse em Hebreus? Tem aí, Miguel? Hebreus capítulo de número 8? É isso? Olha aí. Hebreus capítulo 8, olha qual é a lei.
E de fato repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos. Qual é a lei que Deus firmaria com o povo? Olha onde está essa lei. Na sua mente imprimirei. Então, esta é a lei que foi abolida? Não, esta é a lei da graça, do Espírito da vida, que me livrou da lei da condenação e morte. Esta é a lei que está aqui dentro, na minha mente, e disse o próprio Deus: imprimirei as minhas leis também no seu coração. Então, Moisés tinha uma lei, ministério de condenação e morte. Cristo tem uma lei, imprimida na minha mente e no meu coração. É uma regra de conduta, é uma postura, é um satélite que me diz: aqui posso, ali não devo, ali não posso. Se fizer isso vai ser disciplinado, se continuar vai ser corrigido, se continuar vai vir açoite. Eu estou debaixo da lei do Espírito de vida. Então, porque esta é a lei que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Então, a lei de Deus está imprimida onde? Na mente e no coração. E a de Moisés? Na tábua de pedra. A de Moisés fazia com a carne, o exterior. A de Deus, na minha mente, é com o interior. É graça na mente e no coração. E ele disse: no seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Depois ele diz: então, essa lei no nosso espírito, Paulo tinha prazer. Romanos capítulo 7, versículo de número 22 ao 25, olha aí. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Moisés, na lei de Deus. E a lei de Deus estava onde? Estava onde? Na mente e no coração. Então, não tem nada a ver com o exterior, não tem nada a ver com a minha carne, tem a ver então com o meu espírito. É daqui para dentro. Não é nada com o exterior. Eu faço, eu pratico. Se eu fizer isso, eu estou indo para a carne, produzindo mérito. Você sabe, a igreja aí está de obras meretrícias. Meretrício, né? Uma obra que você faz, e nunca Deus está satisfeito. A graça não. A graça está aqui dentro e te dizendo que a obra já foi consumada na cruz. É totalmente diferente. Então Paulo disse: nesta lei do homem interior eu tenho prazer. Depois ele diz no versículo de número 23: mas eu vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, a graça me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Depois ele diz no versículo de número 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, com o espírito, o homem interior, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então veja, se inclinar para as coisas do Espírito é se inclinar para a lei de Deus que está na minha mente e no meu coração. Se inclinar para as coisas da carne em nível espiritual é procurar agradar a Deus com obras de jejum, de campanha, de sacrifício, e isto não agrada a Deus. Por quê? Porque você estará anulando a graça que foi feita. Você vai estar dizendo: eu preciso buscar a Deus no monte, porque a graça não me colocou consciência que Ele está dentro de mim. Você não pode agradar a Deus com essa atitude. Se Deus veio morar dentro de você, por que você está indo buscá-lo no monte? Eu vou fazer um jejum para Deus abrir uma porta de emprego. Ora,
será mesmo que Deus quer que você fique com fome para Ele te dar um trabalho? Você faria isso com o seu filho? Vamos supor que o seu filho está desempregado lá 3 meses, com 20 anos, querendo pagar a sua faculdade, sua escola. Você é proprietário de uma empresa, você vai dizer: meu filho, você quer um emprego, né? Quero, pai. Faz o seguinte, fica uma semana sem comer, que eu te dou uma vaga na minha empresa. Você faria isso? Então, essas atitudes não agradam o pai. Porque se eu tivesse uma empresa, o meu filho desempregado, ele ficar com fome para mim dar um emprego a ele, eu ia dizer: rapaz, para que você fez isso? Poderia ficar com fome, ter uma úlcera, passar mal, cair aí. Você é meu filho, é só falar comigo. O cargo que você quiser, te dou um cargo de chefia, do que você quiser. Não precisa ficar com fome. Tu é meu filho. Tudo que é meu é teu. Abençoado. Tudo que é de Deus é teu. Viva pela fé, acredite nisto. Você é herdeiro de Deus. Você não precisa fazer sacrifício para adquirir alguma coisa para Deus. Deus não recebe o teu sacrifício. O sacrifício já foi feito naquele madeiro. Ele já morreu no teu lugar. Ele pagou o preço por você. E as pessoas procurando agradar a Deus estão desagradando a Ele. Você imagina uma pessoa entre nós doente e um camarada vai pegar um óleo para passar na cabeça do camarada, dizendo: eu te curo em nome de Jesus. Mas se isto vai agradar ao Pai? Nunca. Então ele não teria morrido. Deixava os olhos por aí e falava: não, quem ficar doente, você passa o óleo. Amado, Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Pelas suas chagas nós já estamos sarados. Você já foi curado de tudo o que tem no teu espírito. Você está perfeito, você está sarado, você está regenerado, você é uma nova criatura, você é selado, você é abençoado, você é próspero. Tudo isso em Cristo naquele madeiro. Tão abençoado. Está na carne, naquele pensamento de Paulo, dentro daquele contexto de Romanos 8, estar nas obras da lei. Romanos 8:9 diz isto, olha aí. Vós, porém, disse Paulo aos gentios, ouvindo ele lá em Roma, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vós, porém, não estáis na carne. Então o pensamento desta manhã faz sentido. Porque estar na carne não era ter carne. Estar na carne era estar numa aliança. Porque as pessoas que eles estavam falando literalmente não estavam na carne diante dele. Ou ele estava falando para um montão de espírito. Estavam falando para pessoas que tinham carne. Significa que aquele estar na carne não era estar na carne biológica. Era estar numa aliança que os seus ouvintes, como os meus ouvintes esta manhã, não estão. Por exemplo, aqui, vocês aqui não estão na lei. Vocês estão no Espírito, na graça. Se é que o Espírito de Cristo está em vós. Se o Espírito está em vocês, digam glória a Deus. Então, biologicamente, todas as pessoas diante de Paulo estavam na carne. Mas numa metáfora ou numa alegoria, ele estava dizendo: vocês não estão na carne. Vocês não estão em obras da carne. Vocês estão no Espírito. Vocês estão na nova aliança. Vocês estão no ministério do Espírito. Vocês estão sendo conduzidos em triunfo e em perfeita vitória. Se é que o Espírito de Cristo está aí. Que quando o Espírito de Cristo está e é ativado, a pessoa rompe com o legalismo, abraça o evangelho da graça, se livra do fardo da lei e ele começa a viver uma novidade de vida e uma viva esperança em Cristo Jesus. E é por isso que Romanos 1:9, coloca para mim, Miguel, por favor. Mas já está na hora, meu irmão, não é possível. Rápido hoje, meu irmão. Nem aqueceu. Romanos 1:9, olha lá.
Olha Paulo agora, olha. Porque Deus, a quem sirvo com a minha carne, na lei de Moisés, Paulo disse, eu sirvo a Deus no meu espírito. Eu não uso a minha carne. Eu não tenho que fazer um jejum para Deus me aperfeiçoar. Eu já estou aperfeiçoado nele. Eu não tenho que ir buscá-lo no monte. Foi ele que me buscou e me fez morada do seu espírito. Então, como é que você serve? Eu sirvo com esta consciência na minha mente, imprimida, escrita por ele. Eu sirvo a Deus no meu espírito, em meu espírito e no evangelho de seu filho. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, o que Paulo queria passar à igreja de Roma e que eu quero passar à igreja no Brasil é que vocês devem servir a Deus no espírito e no evangelho. Não é na carne e nem na lei. Porque lei e carne andem juntos. Evangelho tem que andar com espírito. Então era essa consciência de Paulo. Então, meu amado, se a pessoa não está em graça, ela não agrada a Deus. E deixa eu acelerar agora o ponto mais quente da mensagem. Se uma pessoa não serve a Deus em graça, ela não está agradando a Deus. Antes de entrar nessa parte da mensagem, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu falo estar em graça, é estar na doutrina da graça. Porque na graça todos estão. O mundo inteiro está na graça, debaixo da graça. Porque a graça salvífica está na igreja X, igreja A, igreja B, igreja C. A graça cobre o mundo inteiro. Mas a doutrina da graça é que só está na vida daqueles que rompem com o legalismo. Então, quem não anda na doutrina da graça, não está agradando a Deus. É verdade. Por quê? Porque olha o que diz Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O resto vocês conhecem. Qual é a possibilidade que um cristão tem para agradar a Deus? É com sacrifício? Não. É com obras? Não. É com o quê? Com a fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem está de acordo com esta palavra, diga Abba, Pai. Abba, Pai. Foi você que disse. Você acredita nisto? Está correto isto? Gálatas capítulo 3, versículo 12. Foi vocês que disseram. Ora! Grifa. Eita! Ora! A lei não procede de... Ué, se sem fé é impossível agradar a Deus, na lei tem fé? Não. Então quem está na lei, está numa carne, não consegue agradá-lo. É verdade. Dízimo, está na lei, não agrada a Deus. É verdade. Batismo nas águas, está na lei também, era sombra. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Na lei de Moisés, quando um cordeiro deveria ser sacrificado, está lá em Levítico. Eles lavavam o cordeiro para sacrifício. João Batista lá no Jordão, quando o sol rasgou aquela tarde, ele olhou e um homem que ninguém dava muita visão para ele, não tinha nenhuma beleza, e quando João viu, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo, que tira.
tirou. Quando ele olhou João Batista, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu tenho uma missão: preparar o caminho do Senhor. Este Cordeiro será oferecido pela vida dos eleitos. Não mais do sangue de bode, nem de animais, nem dos bezerros que purificam segundo a carne, segundo a lei. Mas o Cordeiro de Deus, vivo, santo e imaculado. Eu vou lavá-lo, eu vou purificá-lo, eu vou prepará-lo, para quando chegar naquele madeiro, o Cordeiro para o sacrifício está pronto. Tetelestai. E que quando ele chegou no Rio Jordão, João o reconheceu e disse: eu é que devo ser mergulhado nessas águas, ser batizado por ti? E tu vens a mim? Ele disse: não, deixe para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra toda a lei. E João virou para os seus ouvintes e disse: eu o batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, e ele vai batizar vocês com água também. Não! Isso é de que tem outro relevo nenhum. A água é para a lei, é para a carne, e quem faz isso não agrada a Deus. Ele veio nos batizar com o Espírito. Naquela cruz, todos vocês que me ouvem nesta manhã foram batizados, selados, purificados, regenerados, são nova criatura, estão em perfeita vitória, são conduzidos em triunfo e têm o direito de reinar em vida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Posso ouvir um Abba Pai? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória? Sem fé é impossível agradar a Deus. Graças a Deus. E a lei não procede de fé. É verdade. Mas aquele que observar os seus preceitos, os dízimos, os batismos, as buscas incessantes, as vidas sacrificiais, o toma lá da cá, as barganhas, por eles viverá. E vivem numa incapacidade de agradá-lo, porque Deus não vive mais debaixo disto aí. Romanos capítulo 4, versículo 13 ao 17, olha o que diz o apóstolo Paulo: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Ui, herdeiro de quê? Do mundo. Soa como soberba, mas nós somos herdeiros do mundo, pela promessa feita a Abraão. E sim, mediante a justiça da fé, que não tem nada a ver com a lei. Isso não foi por meio da lei que Abraão coube a promessa de ser herdeiro, e sim a justiça da fé. 14. Pois diga, se está escrito, eu creio. Poucos falaram, mas os demais ficaram quietos, vão ter que crer também. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se andas na lei, a fé está anulada. Como que pode agradar a Deus? Se só pode agradar a Deus se a fé for confirmada. É verdade. Isso aí na escola dominicana aprendi. E o Senhor aprende isso como? Gente lendo. É verdade. O professor lá não ensinou isso não. Não há malabarismo, não há dificuldade. É só ler, é mostrar ao povo que vocês são livres, gente. Tá, então por que os pastores nos obrigam a ir para a lei? Adivinha por quê? Por causa do ar de santidade. Por causa do vil metal. Por causa do status.
Opa, Deus bradou em um lugar aí, ó. Isso é Deus por isso, não foi nem carne nem sangue, hein? Os pastores não querem trabalhar. Foi alguém que bradou, foi o Espírito Santo puro. Então a igreja quer te trazer para a lei, para as obras sacrificiais, as obras meritórias, quando na verdade eu estou anulando a fé. E uma vez que eu anulo a fé, não tem fé. É isso mesmo, me ajuda aí. Minha pouca escolaridade. Se eu anular a fé, tem fé ou não tem fé? Se não tem fé, como agradar a Deus? Ualá! Paulo disse, vocês estão na carne. Vocês estão nas obras da lei. E quem está nas obras da lei não agrada a Deus. Por quê, Paulo? Esclarece. Porque na lei a fé está anulada. E a promessa de ser herdeiro cancelada. Fala a verdade. Quantas vezes te mostraram isso na escola bíblica dominical? Fala a verdade. Fala a verdade, nas escolas de teologia, nos doutorados, quantas vezes te mostraram isso? Nunca. Não interessa. Não é importante. 4 anos de teologia aprendendo demonologia. Aí Geraldo veio e pum, nos demônios. Aí o cara disse, estudei a vida inteira demonologia. E o senhor vem dizendo agora que demônio, na verdade, do grego é daimon. O senhor aprendeu isso aonde? Não vou contar. Curti minha onda também, né? Pois se... Como é que Paulo classifica, né? Se os da lei. Ora, se tem os da lei, também tem os da graça. Aonde estão os da graça aqui? Diga glória a Deus. Opa, a fé está confirmada aí. A fé está confirmada aí. Vocês estão agradando a Deus. Vocês estão agradando a Deus. Segura. Mas se os da lei, então temos da graça. E nós somos o povo da graça de Deus. Ninguém tira isso nunca mais. Demorou muito tempo para essa bandeira ser hasteada. Eu sei que uma grande porta se nos abriu e há muitos adversários. Nós não estamos preocupados nessa altura do round com os oponentes. Todos eles serão disparatados debaixo daquele que luta por nós. O que luta por nós é maior do que todos aqueles que lutam contra. Para cima deles, graça neles, graça neles, graça neles. Que se levante grupo em todo o Brasil, em cada cidade, em cada bairro, em cada esquina. Que se reúna pessoas para dizer: Senhor, a tua graça nos basta. 15. Acabou não, filho. Segura um pouquinho só. Porque a lei suscita amor. A lei suscita o quê? Raiva. Discórdia. Porque eu sou melhor. Porque eu sou pastor presidente. Porque eu sou pastor da convenção. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo. Ama enquanto anda com eles. Suscita ira. Não anda igual eles, que você vê que as unhas crescem e o glória a Deus se transforma em... Você vem por essa calçada e eles passam por aquela. Quando passa por vocês, finge que atende o telefone. Eu estou ligado nessa safadeza deles. Oi, porque... É nada, é porque a unção genuína do Espírito Santo está na tua vida e ninguém te suporta. Dá comichão no ouvido deles, porque você é a carta de Cristo escrita e você não come mais desse reggae. Para trás, sai escrava. Nós somos filhos da livre, estamos cheios, regenerados, cheios da presença do Espírito Santo em nós. E eles não aguentam.
Um deles me disse: eu quero bater de frente com todo mundo, mas não quero bater de frente com esse endemoniado do geral. Fih, deixa eu mandar um recado para você. Não precisa se preocupar, não vou falar de evangelho com você. Você não pode entender. Isso não é para qualquer um. É para quem tem os olhos iluminados. É para quem ele libertou do império das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. É para quem entendeu que Cristo em nós é a esperança da glória. É para esse. Você não vai entender. Você é um religioso. Você quer aprisionar. Você quer tosquear. Você quer colocar medo, culpa e pânico. A graça veio para libertar os eleitos, dos quais a maioria estão aqui pela internet. Não tenha medo de mim. Com você, o máximo que eu falo de Bíblia é que ela foi escrita por homens e mais nada. Não entende? Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, não há. Aqui não há lei. Então essa não é uma reunião de transgressores. 16. Olha isso aí, olha isso aí. Essa é a razão para o que provém da fé, para que seja segundo a lei. Não. Aí não. Aí você bateu doído, Geraldo. Aí não, negão. Da onde você tirou esta palavra, Geraldo, do terceiro selfie? Palavras inefáveis. Para ser a fé, alô, tem que ser segundo a graça. Só ela. Está escrito. Mandei escrever hoje de manhã, quando todos dormiam. Jornal meia hora. Quando o mundo inteiro dormia, eu, Geraldo, mandei escrever em todas as Bíblias. E os teólogos se coçam daqui, os doutores dali, e os professores da escola dominical, e puxa o meu paletó, e puxa para lá. Mas daí vocês não tiram, cães. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. A promessa só será firme, a promessa de Abraão em nós só será firme se tiver fé, e para ter fé tem que ser segundo a graça, que eu prego para vocês com ousadia e determinação do Espírito Santo. Já está dado o recado, mas eu vou ler só para ficar chique. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não só somente a que está no regime da lei, mas também é o que é da fé. Quer dizer que a lei tem um regime com obras, a graça tem um regime que é da fé, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante naquele o qual fez o sacrifício, o qual fez uma obra, o qual duvidou. Abraão creu. Foi isso. Simples assim. Mas ele não fez nenhuma campanha de Manassés. Ele não buscou a Deus. Não. Deus disse: me dá o teu filho. Ele: tá bom. Ele creu. Creu em quê? Segundo o texto de Paulo. Ora, se ele falou que eu vou ser pai de multidões, ele está pedindo meu filho, ainda que o meu filho morra, ele ressuscitará, porque eu só tenho ele para me dar descendência. É isso aí, ó. Essa é a fé que nós vivemos.
Deus disse que a minha família é bendita. Se o meu filho está nas drogas, Deus vai tirar de lá, porque Deus não pode falhar. Ele não está hoje, não está amanhã, mas uma hora Deus age a meu favor. Recebe aí? Deus pediu, toma. E Paulo traz com mais clareza: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus da graça. O Deus que vivifica os mortos. Olha, eu não sei para quem Deus vai me usar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês com ousadia de Deus: a tua família é bendita e você não gerou filhos para a calamidade. O tempo de Deus chegará na tua vida, libertará o teu filho das drogas, do álcool e desta enfermidade, porque o Deus que nós servimos é um Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Só quem recebe diz glória a Deus. Então, se eu ando na lei, estou andando na carne, porque a lei dependia da carne para o seu cumprimento, e o homem não conseguia cumprir, nunca poderia agradar a Deus. A graça é perfeita, porque dependeu da obediência de Cristo e foi consumada. A lei dependia da minha obediência. Lembra o que ele disse em Deuteronômio? Se obedeceres as minhas leis e os meus mandamentos. Então, para ser abençoado, eu dependia da minha obediência. Para agradar a Deus, eu dependia da minha fé. Jesus de Nazaré disse: a tua fé te salvou. A graça diz: você é salvo pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês. Jesus de Nazaré na lei disse: a tua fé te salvou. A graça diz: a graça de Cristo, por meio da fé, que é dom, que veio dele, nos salvou. Então, a lei dependia da minha carne, da minha obediência para o seu cumprimento. Ninguém conseguiu cumprir, só Cristo. A graça dependeu da obediência de Cristo para nos abençoar. É o que diz Romanos 5, 19 ao 21. Olha aí, já estamos terminando, olha aí. Porque, como pela obediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência do Geraldo, do Miguel, do Girardi, vai. Nome bonito, nome francês, vai. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela obediência de um, se refere a quem? A Cristo. Então, a minha justificação depende dos meus sacrifícios? Dependeu da obediência dele? E ele foi obediência de morte, e de morte até a cruz. Pagou o maior preço. Pagou o maior preço. E o abençoado me disse, lá de Roraima, me disse assim: esse evangelho é muito fácil. Fácil? E quem foi que disse que tinha que ser difícil? Difícil foi para ele, o rei do universo, diante de Pilatos, aquele que curava sendo ferido, aquele que amava sendo odiado, o dono da vida sendo morto. Difícil foi para ele. Eu sou herdeiro dele, eu estou usufruindo do que ele conquistou. Para mim, todas as coisas cooperam, é para o bem, abençoado. Não dependeu de mim, dependeu da obediência dele. Ele foi obediência de morte, e de morte até a cruz. Tentado, provado, humilhado, e persegue, corre daqui e vai para lá. E diante de um cálice lá de abominações, ele disse: Pai,
que não faça, se for da tua vontade, afaste de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Obediência, dependeu dele. Depois ele diz no versículo de número 20, já estamos terminando, olha lá, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ui, a lei veio para isso, hein? Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abençoados, eu preciso deixar vocês irem almoçar e eu vou terminar. Não temos tempo de trazer toda a mensagem, mas vou lhe dizer uma coisa. Se vocês andarem na lei, vocês estão anulando a fé, como eu mostrei a vocês. A grande verdade é que a lei não existe. Ela foi abolida em dois aspectos, espiritualmente na cruz e depois fisicamente com a queda do templo lá em Jerusalém. Então, se a lei caiu nos dois aspectos e o que se prega aí é rudimentos da lei, as pessoas estão debaixo de um engano religioso. Dízimo é alimento, estão usando como dinheiro. Você está anulando a fé. Batismo nas águas não salva, não purifica. O que purificou a igreja já aconteceu há mais de 2000 anos naquela cruz. Pelo sangue de Cristo nós fomos todos purificados. Não andem na lei. Todo o lugar que você vê uma placa escrita Igreja Evangélica, lá dentro está o engano doutrinário da lei de Moisés. Lá dentro tem o pastor como sacerdote, tem candelabro, lá dentro tem chofar, tem óleo, tem dízimo, tem campanha e tem tudo aquilo que desagrada ao Pai neste pacto. Se estiver escrito aí, Igreja Evangélica, corra! É cilada. E todas as minhas mensagens eu digo isto. Começa dizendo, Jesus te ama, Deus tem uma obra na sua vida, e daqui a pouco você vai para o inferno, você está roubando a Deus, mudou. E eu quero ler com você Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao 10. Olha aí. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. 7. Sabeis, pois, que os da lei é que são filhos de Abraão. Os da fé. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, 2 pontos, né? Dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. Então, se eu vivo na lei, nas obras, eu estou negando tudo isto na minha vida. Eu estou dizendo que Cristo morreu em vão. Eu estou dizendo que eu tenho que pagar o preço, que o que Ele pagou não valeu de nada. Eu estou dizendo que são as águas batismais que me purificam, que o seu sangue não me purificou de nada. Eu estou dizendo que quem me transforma em uma nova criatura é o batismo do pastor, e não em Cristo. Logo, as Escrituras estão canceladas na sua vida e anulada a promessa de Deus para você. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 1, 5 minutos, me suportem, 5 minutos. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. E por que estão debaixo da lei? Eu não. Depois ele diz no versículo de número 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, na lei. Qual o perfil da igreja? Que você entre aqui e você seja aperfeiçoado como? Não use batom, não use o brinco, o varão não anda de bermuda, não come maionese
Real? Deus já revelou isso a vocês? Aperfeiçoar o crente na carne. Metamorfose. É santo pela roupa que usa ou pelos cosméticos que deixa de usar. Mas lá dentro, muitas das vezes está alguém com a inveja, com a calúnia, difamando, traindo, enganando. Por quê? Porque com o exterior é fácil de se enganar. E a graça? Tira as máscaras. Você é o que você é, porque debaixo dessa palavra, todos nós estamos nu e patentes. Sois assim insensato que, tendo começado no espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne. 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se é que na verdade for em vão. 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei? Não! Ou é pela pregação da fé? Claro, porque sem fé é impossível. Se volta para a lei, anula-se a fé, desagrada a Deus. Se você larga a lei e anda por aqui, diz que ele opera milagre por vocês através de uma pregação como essa, que é a pregação da fé. E eu termino com Atos capítulo 14, versículo 8. Hoje é salada, meu amado. Atos capítulo 14, versículo de número 8. Olha aí. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Paralítico, aleijado, desde o seu nascimento, e nunca andou. 9. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía sacrifício, e via que ele fazia muitas obras, e Paulo viu que esse homem tinha fé para ser curado. A pergunta que eu faço é: se esse homem estava ali desde o seu nascimento, e antes de Paulo passou Pedro, Tiago e João, e esse homem tinha fé para ser curado, por que é que ele não foi curado antes então? Porque a fé não estava ativada, e o que ele ouvia era condenação e morte. Era Pedro lançando maldição sobre Ananias e Safira, era dizendo que ele não era de Deus porque não estava dentro do templo, era dizendo que se ele estava assim, deveria ter uma maldição sobre a vida dele, porque eles perguntavam isso, quando eles viam nos tempos de Jesus de Nazaré, eles perguntavam: mestre, quem foi que pecou, este ou o pai? Porque é assim que o sistema religioso trata aqueles que não estão dentro dos seus dogmas. Você está passando por isso? É porque Deus está soltando a mão sobre você. Isso está acontecendo com você porque você quebrou a campanha. Faz um propósito de jejum. Como que uma pessoa pode saltar para a vida debaixo de palavra de condenação e morte? Esse homem lá em Listra estava impossibilitado de andar. Talvez nunca tenha entrado numa igreja, nunca tomou a tal de Santa Ceia, que é Páscoa, eles chamam de ceia. Talvez nunca foi batizado, não andava com Pedro, Tiago e João. Mas diz o texto que Paulo, quando olhou para ele, disse: este homem é da graça, este homem é o eleito, porque a fé não é de todos, a fé é dos... Paulo disse: esse homem é um eleito, esse homem tem fé para ser curado. O que falta é ativar a fé na vida dele,
Porque Gálatas, que nós lemos, diz que aquele que opera milagre entre vós, não faz pelas obras da lei, mas faz pela pregação da fé. Diz o versículo de número 10: disse-lhe em alta voz, disse Paulo ao homem em alta voz: faz um culto de quebra de maldição. Porque é isso que fazem. Teu filho está nas drogas? Pega o envelope da campanha. Teu marido bebe? Faz o propósito com o apóstolo. Sai daqui, acabou o culto, o apóstolo vai botar a mão na minha cabeça. Meu amado, teu filho está assim, teu marido está assim, porque o apóstolo botou a mão na tua cabeça. Olha aí, Deus bradando aí. Paulo disse em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés, coxo de nascença, nunca andou. Paulo não disse: vamos lá, pega o homem, vamos para o UPA, vamos fazer uma campanha para uma cadeira de roda. Paulo olhou, ouviu dizer que aquele homem era um eleito de Deus. Aquele homem poderia agradar a Deus se fosse liberado uma palavra de unção, de vida sobre a vida dele, assim como está liberada a palavra de Cristo na tua vida. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Apruma-te. Será que se a gente mesmo falar? Não é será. Se tu tens fé de um eleito, se tu tens fé para acreditar esta manhã, a fé que agrada a Deus e não aos homens. Se tu vives debaixo desta palavra, com a autoridade de Deus, com a unção de Deus, eu libero uma palavra sobre a tua vida e digo que tu pode todas as coisas, porque Cristo te fortalece. Digo mais, que tu és o melhor da criação de Deus. Te prepara, porque aquele que opera milagre entre vocês não faz pelas obras da lei, ele faz pela pregação da fé. Receba a cura nesta manhã. Receba a provisão de Deus. Apruma-te sobre os teus pés, não os pés físicos, mas esses pés espirituais, amarrados, presos, sem caminhar na luz do Evangelho de Deus. Receba, 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 receba. Diz o versículo 11: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Paulo não está aqui, mas a mesma unção que estava na vida de Paulo está sobre a minha vida. Vocês não estão debaixo de unção de homens, vocês andam debaixo da unção do Espírito Santo. Tudo aquilo que tem impedido uma vida de felicidade está quebrado na autoridade do Espírito da graça. Receba a tua família de volta. Receba a tua vida de volta. Receba saúde, receba cura, receba paz, gozo e alegria, porque isto é viver o reino de Cristo. Receba no teu espírito, tome posse, grite para a glória de Deus que tu és um eleito, a fé pertence a vocês. Diga: eu sou de Deus. Os deuses em forma de homem baixaram até nós. 12. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este Paulo o principal portador da palavra. Paulo tinha convicção de que o que ele ensinava despertava a fé dos seus ouvintes e iriam colocar eles numa situação
que poderia agradar a Deus. E onde ele passava pregando o evangelho, vidas eram libertadas. Nos dias de hoje não é diferente, porque este não é um pacto de Paulo, não é um pacto de Pedro, não é um pacto de Geraldo, é o pacto do Espírito que chegou até vocês para iluminar os vossos olhos. Não temas, debaixo da graça de Deus vocês estão seguros, tranquilos e sem temor do mal. E digo mais, pelo Espírito de Deus, todas as vossas conquistas já estão realizadas em Cristo, esperando uma atitude da tua fé. Você recebe? Diga glória a Deus. Miguel, esta é a palavra que tem que ser pregada, palavra da fé, que exalta Cristo. Miguel, que exalta ao Cristo ressuscitado. Nós vamos terminar com louvor, vamos lá? Vamos estar no YouTube direto.